Olá, meu nome é Marina, eu sou professora da disciplina de Microbiologia dos Alimentos do Departamento de Tecnologia e Ciência dos Alimentos da Universidade Federal de Santa Maria. Hoje nós apresentaremos uma técnica que se chama plaqueamento em profundidade ou por plate. Essa é uma técnica bastante utilizada na rotina de análise de alimentos, rotina microbiológica para análise de alimentos. Inicialmente, eu falarei dos materiais que nós precisaremos para fazer uma análise, neste caso, em pimenta branca, e posteriormente a Jéssica, minha aluna de pós-graduação, ela fará a demonstração prática desta técnica. Por ser uma técnica bastante básica, o que vai determinar a contagem de micro-organismo ou outro é o meio de cultura utilizado, as condições de incubação, tempo, temperatura. Então, o importante para vocês é que vocês dominem a técnica em si. Depois, seguindo um manual de microbiologia, enfim, todo o protocolo rotineiro, vocês poderão fazer qualquer análise de alimentos. Essa é basicamente recomendada para quantificação de bolores e leveduras quando a contaminação da amostra for bastante baixa. Também, quando essa contaminação estiver alta, não é recomendada, visto que os bolores são aeróbicos e poderão produzir gás rompendo o agar, por ser uma inoculação em profundidade. Também ela pode ser utilizada para contagem de psicrófilos em alimentos, que são micro-organismos capazes de crescer em temperaturas mais baixas. Então, inicialmente nós teremos um meio de cultura. Aqui nós temos o meio em pó, o agar padrão de contagem, que é o meio mais comumente utilizado para análises rotineiras para bacteriologia, mas também serve para quantificação de bolores e leveduras, caso eles estejam presentes nas amostras. E também nós temos o agar de cloranglicerol 18%, que ele é um meio usado na rotina para quantificação de bolores e leveduras, principalmente em alimentos com uma atividade de água baixa. Então, no nosso caso, o meio ele já está preparado, nós temos o DG18, como vocês podem perceber nesse frasco, então já tem o meio estéril, e ele precisa ser fundido para iniciarmos essa análise. Então, ele vai ser fundido utilizando-se um micro-ondas, também pode ser feito isso em banho-maria. E o importante é que depois que ele estiver líquido, a temperatura seja em torno de 45, 50 graus, para que não elimine, não destrua os micro-organismos que estão presentes nessa amostra. Então, depois que nós fizermos, que ele estiver líquido, é importante que a gente abrande a temperatura do mesmo. Além do meio de cultura, nós temos aqui placas de Petri. Nós estamos em condições assépticas. Essas placas de Petri já foram previamente esterilizadas em forno, pois se trata de um material seco. Então nós temos as placas de Petri, depois será demonstrado como vocês devem posicionar essas placas perto do bico de Bunsen. Desculpa, não expliquei ainda, mas esse é um bico de Bunsen, que é utilizado para manter as condições assépticas. E também temos ponteiras, temos um agitador de soluções, ou vórtex, comumente usado, tubos contendo solução de água peptonada 0,1% para fazermos as diluições. Temos uma embalagem estéril específica para ser utilizada para análise de alimentos. Temos também um frasco contendo uma quantidade maior de água peptonada 0,1% estéril, que é o nosso diluente. E também, além disso, temos um álcool 70 para manter a bancada higienizada. Nós temos também uma espátula, um pipetador automático, para o qual nós utilizaremos a ponteira. Esse pipetador ele não é fixo, ele permite
o ajuste entre 100 e 1000 microlitros, que são as medidas normalmente utilizadas em microbiologia de alimentos. Enfim, e também temos aqui atrás o nosso equipamento, que é o nosso Smasher, que é uma espécie de Stomaker, que serve para homogeneização das amostras. Eu gostaria de reforçar que a unidade analítica em microbiologia de alimentos são 25 gramas de amostra e trabalhamos sempre em diluições 1:10. Então, uma parte do soluto para 9 partes de solvente. Então, são 25 gramas de amostra, nesse caso a nossa pimenta branca, e 225 mililitros de solução de água peptonada estéril. Essa convenção de se trabalhar com 25 gramas deve-se ao fato da contaminação por salmonela, que é um micro-organismo de grande relevância em microbiologia alimentar, visto que a nossa legislação ela determina que haja ausência de salmonela em 25 gramas de amostra. Por isso, em geral, a gente já parte de uma análise a partir de 25 gramas de amostra e assim faz as diluições sucessivas. Então, teremos a primeira diluição e faremos as diluições subsequentes conforme a necessidade. Nós faremos um breve resumo da técnica de plaqueamento em profundidade, que é a técnica de hoje. Então, para essa técnica, nós utilizaremos 10 gramas de uma amostra, que é a pimenta branca, adicionados de 90 mililitros de água peptonada estéril. Lembrando que estamos utilizando essa proporção 1:10 porque se trata de uma análise de fungo. Mas o mais prático, o mais lógico em análise microbiológica em bacteriologia é a utilização de 25 gramas de amostra e 225 mililitros de água peptonada estéril, ou seja, uma parte de soluto para 9 partes de solvente, que forma uma diluição 1:10. Então, após fazermos a mistura de ambos em uma embalagem estéril, um saco estéril, nós vamos homogeneizar durante 60 segundos em um homogeneizador de amostras. No nosso caso, utilizaremos um Smasher. Assim, obteremos a diluição 10⁻⁻1, que é uma parte de amostra e 9 partes do soluto. Então não se esqueçam que esse saquinho nosso já é a nossa diluição 10⁻⁻1. A partir dele, nós pegaremos com um pipetador automático 1 mililitro dessa amostra, desse homogeneizado, e transferiremos para um tubo de ensaio contendo 9 mililitros de água peptonada estéril. Essa será a nossa diluição 10⁻², ou 1:100. Depois, a partir dessa 10⁻² homogeneizada, nós transferiremos 1 mililitro para um outro tubo contendo 9 mililitros de água peptonada estéril, que será a nossa diluição 10⁻3. A partir desses tubos e do nosso saco estéril, será transferido 1 mililitro para placas de Petri. Nós utilizaremos placas de Petri estéreis. Como é um plaqueamento em profundidade, ainda não existe meio de cultura dessa placa. Então, começaremos pela mais diluída, visto que se trabalharmos do mais diluído para mais concentrada, não é necessário a troca da ponteira do pipetador automático. Então, pegaremos 1 mililitro deste tubo 10⁻3, faremos em uma placa previamente identificada 10⁻3 em duplicata. Depois pegaremos 1 mililitro do tubo 10⁻2 já homogeneizado, transferiremos para essas 1 mililitro para uma placa, outro mililitro para outra placa de Petri estéril e, por fim, a nossa homogeneizada inicial, 10⁻1, 1 mililitro para uma, 1 mililitro para outra. A partir daqui, só é necessário
verter o meio de cultura que estará líquido, fundido, numa temperatura aproximada de 48 graus. Não pode ser uma temperatura muito quente para não eliminar os micro-organismos presentes nessa amostra. Verteremos até que cubra o fundo da placa de Petri, depois homogeneizaremos fazendo um 8 ao infinito por 8 vezes e incubaremos. Como eu comentei anteriormente, a temperatura de incubação vai depender do micro-organismo em questão. Como estamos avaliando, utilizando o meio de cultura de cloranoglicerol 18%, é a detecção de fungos. Então, nós colocaremos na temperatura de 25 graus durante 5 a 7 dias, que então faremos a leitura do mesmo. Olá, eu sou a Jéssica, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Santa Maria e vou demonstrar como se faz na prática o plaqueamento em profundidade. A primeira etapa de qualquer técnica de um laboratório de microbiologia é a higienização da bancada. Então, nós utilizamos para isso álcool 70. O álcool 70 é utilizado porque o 30% da água contida na solução, ela permite que o álcool, ela facilita a entrada do álcool na célula dos micro-organismos, fazendo com que eles desnaturem a proteína, altere a camada lipídica, fazendo com que o micro-organismo entre em colapso. Por isso que a gente utiliza álcool 70. Então, higienizamos a bancada. O segundo passo é ligar a chama. A chama, ela promove uma esterilidade ao redor dela com um diâmetro de 10 centímetros. Ou seja, 10 centímetros ao redor da chama está estéril. Muito importante que a chama fique entre o manipulador e a amostra, seja para qualquer tipo de técnica. Então, como estamos lidando com bolores, não precisamos pesar necessariamente 25 gramas. Aqui foi pesado 10 gramas, que será homogeneizado em 90 ml de água purificada 0,1%. Então, vamos lá? Então, utilizaremos uma proveta previamente esterilizada. É importante sempre flambar os recipientes no qual estão armazenados nossos líquidos. Agora eu vou colocar 90 ml. Como a Prof. Marina já apresentou para vocês, esse aqui é o saco do nosso Smash, do nosso Stone Maker. Ele está estéril e deve ser aberto atrás da chama, como nós sempre devemos trabalhar. Nós abrimos e não colocamos as mãos dentro do saco. Então, aqui estão os 10 gramas da pimenta da nossa amostra e aqui os 90 ml da água pipitonada. Deve-se retirar o ar do saco estéril, fechá-lo assim. Eu abro o Stone Maker puxando a alavanca para trás. Eu coloco o saco deixando um pouco da extremidade dele para fora e fecho. Ele está programado para 60 segundos, como vocês podem observar. Após os 60 segundos, puxo a alavanca para trás e retiro. O que nós vamos fazer agora chama-se diluição decimal seriada. Essa diluição que nós temos aqui é a 10 a menos 1, ou seja, 1 para 10. Passaremos 1 ml dessa diluição 10 a menos 1 e colocaremos em um tubo que contenha 9 ml de água pipitonada. Essa será a diluição 10 a menos 2.
Vamos escrever. -2. Depois colocaremos 1 ml, tiraremos 1 ml da diluição 10 a -2 e colocaremos na diluição no outro tubo, fazendo a diluição 10 a -3. E essa aqui é a nossa diluição 10 a -1. Utilizaremos para isso a pipeta e a ponteira. Abrimos sempre ao redor da chama. A chama sempre deve estar entre mim e o material. 1 ml, colocaremos na 10 a -2. Flambamos o tubo. Descartamos a ponteira e levaremos 30 segundos. Tiraremos 1 ml da solução 10 a -2 e colocaremos na solução 10 a -3. Flambamos o tubo, que é para manter a esterilidade da água. Descartamos a ponteira e levamos ao vórtex. Agora, o próximo passo é fundir o meio de cultura. Utilizaremos para essa técnica o DG18. Esse é o meio depois de 10 minutos no micro-ondas. Observe que ele está todo fundido, não há nenhum resquício de sólidos. Fundido o meio, agora nós vamos identificar as placas. Faremos em duplicata, ou seja, 2 placas para diluição 10 a -1, 1 para 10. 2 placas para diluição 10 a -2, ou seja, 1 para 100. E 2 placas para diluição 10 a -3, 1 para 1000. Como é que nós identificamos? Colocamos a diluição, o nome do manipulador e a data. Feito isso, colocaremos 1 ml da solução, da diluição 10 a -3 nas placas 10 a -3, 1 ml da diluição 10 a -2 nas placas 10 a -2 e 1 ml da diluição 10 a -1 nas placas 10 a -1, para posteriormente colocarmos o meio de cultura. Quando eu começo da menor diluição, 10 a -3, depois 10 a -2, depois do -1, ou seja, eu vou da maior diluição para a menor diluição, eu não preciso trocar a ponteira. Se eu começasse da diluição 10 a -1 e fosse para a diluição 10 a -3, aí eu teria que trocar a ponteira a cada diluição. Mas como eu vou da menos diluída, da mais diluída para menos diluída, ou seja, da -3 para a -1, eu não preciso trocar a ponteira. Eu abro, flambo, retiro 1 ml, flambo novamente e coloco na placa. E eu deixo a placa ao redor do fogo. Mesma coisa. Em todas as placas estão colocados 1 ml do inóculo. Agora nós vamos colocar nosso meio fundido. Qual que é o volume que nós devemos colocar? O volume é aquele que cubra o fundo da placa.
Isso dá em torno de 20 a 30 ml. Eu flambo. E faço movimento de 8 vezes para homogeneizar a amostra. Agora deixo solidificar. Eu repito o movimento. Bem, nossas placas estão solidificadas, todas elas. Vamos armazenar em uma estufa com temperatura de 25 graus Celsius por 7 dias. Agora vamos armazená-las. Nós aqui no laboratório colocamos essas fitas crepes para prender a amostra, as placas. Colocamos a técnica, o nome da técnica, plaqueamento em profundidade, o nome da laboratorista e a data que será lida o resultado. Colocamos na estufa a 25 graus. Então, aqui estamos para fazer a leitura do resultado da análise de pimenta. Nós utilizamos a técnica de plaqueamento em profundidade e a contagem microbiana, ela também detalhada no roteiro passado para vocês, mas o resultado da análise, ele é obtido em unidades formadoras de colônia por mililitro. A gente faz a contagem do número de colônias que cresce na placa. Lembrem-se, a gente seleciona uma placa, as placas contendo entre 10 e 100 colônias, ou a placa com menor diluição, caso haja uma contagem inferior a 10 colônias. Então é essa média, nós fizemos em duplicata, então dividiremos por 2 e dividido pela diluição que a gente selecionou para a contagem. Depois, isso é muito importante, que é o que vai diferenciar a contagem no plaqueamento em profundidade e o plaqueamento em superfície, que é o volume inoculado. Então, o número de colônias dividido pela diluição multiplicado sobre 1 sobre o volume inoculado. Nesse caso, plaqueamento em profundidade, nós utilizamos 1 mililitro. Então, infelizmente, nas nossas placas de pimenta branca não houve crescimento fúngico, que era o que nós detectamos, em nenhuma das diluições. Então, 0. Isso provavelmente ocorreu porque é utilizado comumente pela indústria a esterilização através de radiação, esterilização de especiarias através de radiação, e isso acaba eliminando a contagem fúngica. Para poder demonstrar para vocês como é feito, nós temos uma placa com crescimento e faremos a contagem. Então, como é feito? É mais fácil trabalharmos como são as colônias fúngicas com 7 dias, ela já tem um diâmetro considerável, mas muitas vezes colônias bacterianas que são menores pode ser facilitado através da utilização de um contador de colônias. No nosso caso não é necessário, a gente faz a contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colônias. O nosso resultado, portanto, são 10
seria, portanto, 10 colônias. Temos só uma placa aqui, então não é necessário calcular a média. A diluição utilizada é a menos 1, dividido pela diluição, 10 a menos 1, que é 1 sobre 10 na 1, e o nosso volume inoculado, 1 mililitro. O resultado, então, seria 10 vezes 10 na 1, visto que o negativo dividindo inverte, multiplicando, vezes 1 dividido por 1, que é 1. Isso equivale a 10 na 2, 1 mais 1, 1 vezes 10 na 2, unidade formadoras de colônia por mililitro. Então, essa nossa amostra, originalmente, ela tinha 100 colônias fúngicas para cada grama da amostra analisada. Com isso, encerramos a contagem. Espero que tenha ficado claro para vocês.